CBN Campo Grande Economia. Black Friday é sinônimo de descontos e preços baixos. Porém, muitas vezes as lojas aproveitam o período para oferecer propostas menos vantajosas para os consumidores. Essa tradicional data do varejo com promoções será realizada no próximo dia 25 de novembro. E para falar mais sobre o assunto, os cuidados que você, consumidor, deve ter nesse período, principalmente com as compras online, nós vamos conversar agora com o advogado e especialista em direito do consumidor, Marcelo Salomão. Marcelo, muito obrigada pela tua presença aqui nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande. Eu que agradeço, um bom dia a todos e é um prazer participar do programa. E vamos direto ao ponto, né? Muitas pessoas se perguntam quais são os principais golpes ou aquelas promoções que estão disfarçadas, né? Quais são os cuidados que a pessoa deve ter nesse período, principalmente na hora de comprar no impulso, né? Vê a promoção e já quer comprar. A Black, ao longo dos anos, ela foi ganhando força. Hoje ela é a terceira melhor data comercial do país. Ela perde apenas para o Natal e para o Dia das Mães, que são duas datas muito importantes para a relação comercial. E dentro desse hemisfério da Black, nós subdividimos elas em duas etapas, as compras em lojas presenciais e as compras em lojas virtuais. Hoje as compras, o mercado, o e-commerce, ele absorve aproximadamente 68% da Black. É muito forte o e-commerce dentro da relação dessas promoções. E o consumidor, muitas das vezes, ele é pego pelo impulso, pela publicidade, pela forma como é agressiva essa ação publicitária, principalmente nas redes virtuais, né? Principalmente nas relações não presenciais. E ele acaba entrando por impulso em algumas fraudes. E existem algumas dicas que a gente dá sempre para o consumidor, ele não ficar refém dessas fraudes. Hoje, o consumidor que quer entrar numa relação comercial da Black, a primeira coisa a se fazer é, primeiro, escolher o que você quer comprar. Não sair pesquisando avulsamente. Focar no produto. Comprar o que precisa e gastar o que tem. É uma regra básica da economia doméstica. Então foque no produto. O que você quer comprar? Eu quero uma televisão, eu quero um sofá, eu quero um micro-ondas. E foque nesse produto. Comece na pré-Black a acompanhar os preços que esse produto tem, tanto na rede física como na rede virtual. Que você vai evitar de cair naquela máxima, metade do dobro. Alguns ainda espertinhos, próximo à Black, eles aumentam o preço para depois angariar um desconto muito superior, que na verdade não é. A promoção de 50%, na verdade ele está dando 5%, 10%, 15%, e o consumidor cai nessa propaganda enganosa. O consumidor que se arrepender, ele pode devolver o produto? A lei do consumidor é aplicada também nesse caso, dentro dos 7 dias aí? O direito de arrependimento previsto na Lei 8.078 está lá no artigo 49. O direito de arrependimento só vale para as compras não presenciais. Aquelas pela internet, pelo catálogo, pelo telefone. Existem algumas regras, algumas exceções. Por exemplo, se eu vou numa loja física, quero comprar um sofá, o sofá não está lá na loja, o vendedor mostra pela internet que, está aqui o sofá, vai chegar na sua casa. Isso entende a jurisprudência como uma compra não presencial. Então, esse direito de arrependimento é exercido apenas nas compras não presenciais. E ele é de 7 dias a contar da chegada do produto na mão do consumidor. Esse entendimento é importante. Esses 7 dias ele não começa a contar da compra, é quando o produto chega na casa do consumidor. Existem outras máximas também, que algumas pessoas se envolvem na relação da Black, as garantias. Não é porque o produto está em promoção, ou porque o produto é monstruário, ou porque o produto está com algum vício aparente, que esse produto não tem garantia. A regra ela é objetiva, portanto, esse produto tem garantia no molde da lei, produtos duráveis 90 dias, que está previsto no código, não duráveis 30 dias. Isso está legal, além das garantias contratadas pelo consumidor quando ele vai ao estabelecimento. Então, as garantias, o direito de arrependimento, tudo isso é válido mesmo na Black, não importando a circunstância. E na situação que o vendedor ele oferece a garantia estendida, né? E vem um título de capitalização. Isso é correto? Como Venda é que casada é? clássica, né? Isso é muito comum nas compras presenciais também. Você compra um produto eletroeletrônico e aí você aparece um seguro
que você nem conhecia. Muitos estabelecimentos englobam o seguro no preço final, por causa da meta do vendedor, eles englobam o seguro no preço final. O consumidor vai ter ciência de que ele contratou um seguro 2, 3 meses depois. E isso é uma venda casada clássica, isso é abusiva, é cláusula abusiva, não pode. Além de outras circunstâncias, você não pode, por exemplo, condicionar, está lá previsto na lei, condicionar a venda de um produto a um outro produto ou um outro serviço, previsto no artigo 39. E se o consumidor caiu nessa pegadinha aí? Como reverter essa situação? O consumidor tem, a primeira coisa, a mais importante, é primeiro ficar ciente. Existe antes de eu responder a sua pergunta, eu queria falar alguma coisa sobre fraudes. O consumidor cai em boletos falsos, principalmente nas compras virtuais. Aí quando ele descobre isso, a primeira coisa é ele se municiar dos documentos. Alguns consumidores não guardam os documentos, não printam as telas das compras, não verifica se realmente ele foi vítima de uma venda casada ou vítima de uma cláusula abusiva numa relação contratual. A coisa mais importante é ele se municiar dos documentos, printar as telas, guardar os recibos, as conversas, tudo isso vale como prova. Ele tem 2 caminhos. O primeiro caminho é o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, os PROCONs, né? Eu fui superintendente do PROCON por muitos anos e a gente conhece que esse resultado é efetivo. Procure essa relação jurídica administrativa nos órgãos administrativos. O PROCON tem um índice de resolutividade muito alto, de mais de 82%, principalmente nos casos de venda casada ou no caso de direito de arrependimento. Caso ele não logre êxito, aí sim, ele tem que buscar o Poder Judiciário para poder garantir os seus direitos. Mas ele tem o direito do reembolso da quantia paga. Dependendo do caso, até um dano moral caracteriza nessa relação comercial. Você imagina você comprar uma televisão para assistir a Copa do Mundo. Aí o vendedor fala, vou entregar a televisão em 20 dias. A televisão chega em 90 dias, em 60 dias. Isso é muito comum. E aí o consumidor ficou sem ter o prazer de ver a Copa do Mundo naquela televisão tão bonita que ele sonhou para assistir a Copa do Mundo. Isso caracteriza o dano moral. A expectativa do consumidor era muito alta. Qual é o tempo médio de resolutividade dos casos? Depende muito da conduta praticada pelo fornecedor. Antes do consumidor fazer uma compra não presencial, eu vou dar algumas dicas importantes. Primeiro, o Procon São Paulo tem uma relação muito clássica e muito boa de sites não recomendados. Fujam desses sites. Porque para eu chegar no cerne da sua questão, é o seguinte, quando você compra de um fornecedor que não responde o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, o índice de resolutividade vai ficar prejudicado, porque ele nunca vai responder. O sistema vai aplicar uma multa, vai punir, mas a resposta do consumidor não vai ter a solução para o consumidor. Quando nós temos empresas famosas, lojas de departamento, que querem resolver por um erro que foi cometido lá na ponta, normalmente são rápidos. Então essas grandes lojas de departamentos que porventura aconteceu algum erro por parte do seu colaborador, elas resolvem rapidamente. Às vezes quando o consumidor entra no Procon, o Procon notifica, ela procura o consumidor, vamos resolver, eu não quero problema, não quero levar uma punição ou ir para a imprensa, eu quero resolver o problema, aí se resolve rapidamente. Então essa conduta por parte do fornecedor, ela varia no tempo de resolutividade. Por isso que eu falo sempre, for comprar, pesquise se aquele site é de confiança, pesquise o Procon São Paulo. O Procon de Mato Grosso do Sul também tem no aplicativo MS Digital uma relação de sites não recomendados. Verifique se o site possui cadeado de segurança. Não entre em links de WhatsApp, em links de redes sociais. Isso é indício de fraude. Quando você entrar num site, se o site redirecionar, fuja, indício de fraude. É muito importante que o consumidor fique atento também ao preço final. Olha só. Agora, hoje é um bom dia, inclusive, para pesquisar preços. Perfeito. E comparar depois quando entrar o dia da Black Friday. Perfeito. Né? É um dia muito propício, porque o consumidor está com tempo, começa a entrar nos sites, começa a pesquisar o produto que ele tem, ele vai acompanhando o preço. Lá no dia da Black ele vai saber se aquele preço efetivamente teve um desconto prometido ou não. Outro detalhe importante, que é muito comum na Black, quando for comprar um produto, verifique até o preço final, o preço do frete. Alguns fornecedores fazem a compensação do prejuízo, do desconto, do frete. E aí o molho fica mais caro que o peixe, né? Porque o frete, às vezes, fica mais caro que o produto. Então, verifique até o final se o frete já está embutido. Quando for pagar o boleto, outro problema comum. Alguns hackers entram em sites de departamento. Observe se o boleto, o destinatário, quando você for pagar, é o destinatário da loja. Se for o nome de uma pessoa física, fraude, não façam.
Fujam. Então, se eu comprei numa loja de departamento CBN Campo Grande, e lá no destinatário do boleto está destinatário, conta para CBN Campo Grande, há uma regularidade normal. Então, é muito comum essas fraudes. Atenção, resumindo. Não comprar por impulso, olhar, ler. Nós perdemos a capacidade de ter paciência de ler, né? Então, a gente precisa voltar a ter esse hábito para poder não ter o prejuízo. Salomão, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da CBN. Eu vou só complementar aí com mais uma dica para o consumidor, que a gente tem noticiado que os consumidores andam muito endividados ainda. Então, façam sempre a pergunta, será que eu realmente preciso comprar isso? E aí acaba com o impulso. Eu vou te dar uma para finalizar. Recentemente, o Código de Defesa do Consumidor foi alterado através da Lei 14.181, que trata do consumidor endividado. O Procon até tem um núcleo de atendimento ao consumidor endividado. Comprar o que não precisa, gastar o que não tem, é algo que pode impactar no seu futuro da sua família. Eu já vi famílias serem dissolvidas em virtude do endividamento. O endividamento no país é muito alto. Então, a Black é importante, é legal, fantástica, eu adoro a Black também. Sou extremamente chato para Black, mas cuidar da sua finança é fundamental num momento tão difícil que nós estamos vivendo no país. É isso aí. Muito obrigada novamente. Eu que agradeço. E agora a gente vai falar aí de um consumidor que se deu muito